Olá, sou a professora Luciana Monteiro, do Instituto Federal de Pernambuco e professora da disciplina de Mecanismos. Bem, antes de falarmos um pouco sobre mecanismos, vamos verificar onde exatamente o estudo de mecanismos ele está inserido, que ele está ligado à mecânica dos sólidos na parte de cinemática. Em relação à mecânica newtoniana, o que podemos dizer sobre o estudo de mecanismos? Que a cinemática, ela considera o movimento, mas não considera forças nem momentos. Bem, então, a cinemática dos mecanismos, ela é o estudo do movimento do sistema independente das forças que o originam. E a dinâmica, ele é o estudo das forças e movimento agindo no sistema. Bem, o nosso interesse, a nossa disciplina é voltada para a cinemática dos mecanismos, onde nós temos duas partes. Vocês irão estudar a síntese de mecanismos e a análise de mecanismos. Então, a síntese, ela pode ser uma síntese gráfica ou analítica. E qual é o objetivo? É a determinação dos comprimentos das barras de um mecanismo necessários para proporcionar um movimento desejado. Um movimento de rotação, um movimento de translação ou um movimento complexo. Então, vamos imaginar que todo um projeto mecânico ele inicia com um projeto cinemático. Então, se você vai projetar uma máquina ou um dispositivo, que seja um mecanismo, que é uma máquina mais simples, então se parte de um projeto pneumático, de um projeto cinemático. E que, vamos imaginar que vocês irão projetar alguma coisa bem simples, um vereador de páginas automático. Vamos dizer que uma pessoa ela não consegue, ela tem os movimentos dos braços limitados e não consegue virar a página de um livro ao ler. E precisa de um virador, por exemplo, automático. Então, isso é um mecanismo. Então, como é que vocês irão iniciar um projeto cinemático? Bem, vamos iniciar projetando os comprimentos desse mecanismo, que geralmente são barras, em um mecanismo mais simples, que seria um mecanismo de 4 barras. Já na análise, a parte da análise, o objetivo será determinar as acelerações dessas barras do mecanismo, para assim determinarmos as forças. Força é igual a massa vezes aceleração. Mas para determinarmos essas acelerações, é preciso determinarmos também, inicialmente, a posição dessas barras e, derivando, nós chegaremos na velocidade e, derivando mais uma vez, chegaremos nas acelerações. Então, vamos analisar o movimento do mecanismo. Só para a gente diferenciar um pouco aí máquinas e mecanismos, que são diferentes. Então, máquina ela é uma unidade usada de forma a produzir força e transmitir potência em um padrão já pré-determinado. E o mecanismo não, ele vai ser um conjunto de peças ligadas. Então, geralmente, esses conjuntos de peças são barras, que nós podemos chamar de elos. Então, de forma que eles juntos, essas peças juntas, eles vão transmitir um movimento específico. Então, pode ser também um mecanismo, uma parte de uma máquina, um dispositivo. Então, vamos dar aqui alguns exemplos de mecanismos. Por exemplo, aqui nós temos uma plataforma elevatória pantográfica, tá? Muito utilizada no processo industrial, no meio industrial. Então, aqui ó, é uma representação, vamos dizer assim, né? O desenho simplificado dessa plataforma, que a gente chama de pantógrafo. Então, esse sistema de elevatório é um mecanismo. Bem, se a gente falar de uma maneira bem do nosso dia a dia. Então, qualquer máquina ou aparelho que se mova, ele contém um ou mais elementos cinemáticos. Então, geralmente, eles se unem através de conexões, como cames, engrenagens, correias ou correntes. Então, por exemplo, aqui a bicicleta. Né? Então, é um sistema cinemático que ele contém o quê? Uma transmissão por corrente, né? Simples, né? Para fornecer a multiplicação de torque, e um sistema de freios, né? Também bem simples, assim a cabo. Aqui
no automóvel, se a gente olhar a parte do automóvel, então o automóvel em si é uma máquina. Mas se nós olharmos alguns elementos como sistema de suspensão e sistema de direção, eles são o quê? Mecanismos. Até mesmo aqui, o limpador de para-brisa, ele é um mecanismo. E é o de tipo mais comum que vocês vão estudar, que é o mecanismo de 4 barras. Estudar e projetar esse mecanismo. Aqui nós temos outros exemplos de mecanismos. Então, quem frequenta a academia já conhece esse aparelho de musculação. Então, aqui nós temos esse conjunto de barras que são conectadas por pinos ou soldas. Então, aqui é um exemplo de um mecanismo. Já nessa parte aqui, nós temos, nessa figura aqui abaixo, nós temos uma escavadeira. Então, essa parte do acionamento, onde vai realizar um trabalho, essas barras aqui em amarelas, elas são um exemplo de um mecanismo, que é de uma escavadeira. Tá? Então, aqui outro exemplo também de mecanismos. Então, aqui nós temos algumas referências que vocês podem consultar sobre o tipo de mecanismo e como eles funcionam. Ok? Então, vamos continuar o nosso estudo na próxima aula. Obrigada.